Boa noite, meu nome é Ângelo Segrilo, eu sou coordenador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, conjuntamente com o professor Peter Demand. Hoje teremos uma palestra com Vicente Ferraro Júnior sobre a situação na Ucrânia, na Rússia, relação de conflitos com regimes políticos. Antes de apresentar o Vicente, eu vou falar algumas palavras sobre o Laboratório de Estudos da Ásia. Nós somos uma organização para aqueles que estão interessados em fazer pesquisa, né, sobre a Ásia, ou países da Ásia. Nós temos palestras, como a de hoje, né, palestras abertas ao público em geral, e temos também 3 grupos de estudo, grupos de pesquisa, né, e de debates, que é o GT Rússia e Ásia Central, o GT Oriente Médio e Mundo Muçulmano, e o GT que nós chamamos de Ásia Geral, né, que é aquela Ásia tradicional estudada, né, a China, a Índia. Quem tiver interesse, nós temos um mailing, um e-mail que vai uma vez por mês, a cada 2 meses, avisando das atividades. E quem tiver interesse pode escrever para o e-mail do laboratório, que é Laboratório de Estudos da Ásia, @usp.br. Tudo junto, Laboratório de Estudos da Ásia, @usp.br. E aí nós podemos colocar o seu e-mail no mailing do LEA e você vai saber das atividades vindouras e pode participar se quiser. Na atividade de hoje, nós teremos Vicente Ferraro Júnior apresentando o seu trabalho doutoral sobre a sua tese de doutorado, né, sobre a relação de conflitos e regimes políticos no caso da Rússia e da Ucrânia. O Vicente é pesquisador também do LEA, de longa data. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Ele é mestre em Ciência Política pela Escola Superior de Economia de Moscou, na Rússia, né? E doutor em Ciência Política pela USP. Ao longo de sua carreira, tem ganhado diversos prêmios acadêmicos importantes, né? Na graduação, ele ganhou um prêmio da ALBA, né, por um trabalho seu sobre a integração na fronteira Brasil-Bolívia. E no ano passado, ele ganhou o prêmio de melhor doctoral paper, né, melhor trabalho doutoral do ano, na categoria Nacionalismo em Geral, da ASN, né, Association for the Study of Nationalities, que é uma das maiores organizações acadêmicas para estudo do nacionalismo, né, baseada nos Estados Unidos, com um trabalho que foi intitulado The Trade-off Between Democracy and Order in Divided Societies, Separatist Conflict, Threat and Authoritarian Preferences in Post-Soviet States. Né, na tradução, o equilíbrio entre democracia e ordem em sociedades divididas, conflitos separatistas, ameaças e preferências autoritárias em estados pós-soviéticos. Esse trabalho, inclusive, foi apresentado aqui numa discussão anterior do LEA, né? E esse ano, Vicente defendeu a sua tese de doutorado na USP, em Ciência Política, que foi considerada pioneira, por ter sido o primeiro trabalho acadêmico brasileiro analisando em profundidade o problema dos conflitos na Rússia e Ucrânia, usando fontes primárias russas e ucranianas na língua original. A tese é intitulada O Dilema entre Democracia e Ordem em Sociedades Divididas, Conflitos Separatistas, Ameaças Sociais e Preferências Autoritárias na Rússia e na Ucrânia. E é baseado nessa tese que Vicente Ferraro Júnior vai fazer a sua apresentação de hoje, trabalhando exatamente essa relação entre conflitos e regimes políticos naquela região ali, da Rússia e da Ucrânia. Eu darei a palavra agora ao Vicente, né, de 40 a 60 minutos, e depois abriremos para perguntas da plateia, que poderão ser colocadas no chat. Então, por favor, Vicente. Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado, professor Segrilo, pela introdução. Eu queria só chamar a atenção, né, que no ano passado, quando eu fui fazer uma apresentação, a gente teve problema com ataques hackers, né? Então, caso isso venha a se repetir, a gente tem uma estratégia para tentar bloquear, né? E caso não dê certo, a gente vai fazer como a gente procedeu no ano passado, né? Nós interrompemos a transmissão, gravamos no YouTube e depois repassamos o link, né? Então, infelizmente, se ocorrer isso novamente, a gente vai ter que recorrer
a esse procedimento, né? Mas vamos esperar que tudo saia bem. E aí eu vou fazer uma apresentação aqui, né, como o professor disse, de cerca de 1 hora, e depois eu abro espaço para dúvidas, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida muito importante ao longo da apresentação, também fiquem à vontade, né? O problema é que eu não consigo ver vocês e aí, às vezes, eu posso me atrapalhar um pouco. Então, eu vou apresentar só alguns slides. Um segundo. Acho que vocês estão vendo, né? Então, o título da minha tese de doutorado, defendida em maio, foi O Dilema entre Democracia e Ordem em Sociedades Divididas, Conflitos Separatistas, Ameaças Sociais e Preferências Autoritárias na Rússia e na Ucrânia, né? Em específico, eu abordei como a guerra da Chechênia, né, a Primeira e a Segunda Guerra da Chechênia esses dois conflitos impactaram o regime político na Rússia e como a guerra do Donbass, que se iniciou em 2014, vem impactando a política ucraniana, né, o regime político ucraniano desde 2014, né? Então essa é a estrutura da minha apresentação, né? Eu já peço desculpas por estar um pouco longa, estar um pouco, né, eu tentei resumir uma tese de mais de 500 páginas em alguns poucos slides, né? Então eu espero que fique claro, mas caso alguma questão fique em aberto, a gente pontua depois mais no final. Então, eu dividi a apresentação nesses itens, né? Primeiro eu vou mostrar minha pergunta de pesquisa, depois uma breve pincelada sobre a literatura utilizada, as lacunas nessa literatura, a estratégia empírica utilizada para investigar o caso da Rússia e da Ucrânia. Eu vou apresentar um breve histórico, né, bem resumido da questão chechena, né, as duas guerras da Chechênia ali nos anos 90, no início dos anos 2000. Depois, um breve histórico também da guerra do Donbass em 2014. Vou mostrar os principais argumentos e evidências da minha tese, pincelar um pouco sobre as diferenças entre os casos da Rússia e da Ucrânia, e por último, antes da conclusão, como esses argumentos da tese estão relacionados com a guerra atual, né, com a invasão russa de fevereiro desse ano e que dura até o atual momento. Então, só nessa breve introdução, né, o que mais me chamou a atenção para investir nessa pesquisa foi que eu vi diversos autores que abordavam a relação entre diversidade étnica e democracia e democratização, e por vezes eles argumentavam que a diversidade étnica era um obstáculo, era um empecilho à democratização, né? Eles mencionavam, né, alguns autores clássicos como John Stuart Mill e Robert Dow, que são autores clássicos na ciência política, mencionavam que países com profundas divisões étnicas, profundas divisões linguísticas, teriam ali uma maior dificuldade para o processo de democratização, né? Porque a ausência de uma identidade comum, de uma língua comum que congregasse todos os povos do país, dificultaria a consolidação de um demos, né? De uma população cidadã que tivesse uma representação política efetiva. Mas esses argumentos deles posteriormente vieram a ser contestados na ciência política, né, em trabalhos mais recentes, né, como o de Stepan e Linz, de Merkel e Weiffen, né, eles mostraram que o problema não está na diversidade étnica, mas na ocorrência de conflitos, né? Então, quando há conflitos étnicos ou conflitos separatistas, isso sim seria um problema para a democratização e para a consolidação da democracia, né? Então, o problema não estaria em um país ter diversidade. Há muitos países que têm clivagens étnicas, diversidades étnicas bem profundas, e mesmo assim eles se democratizaram, né? Como, por exemplo, alguns casos que são bem mencionados, é o caso da Índia, né? Que é um país multinacional, né? Com centenas de etnias, e mesmo assim é considerado uma democracia, apesar de nos últimos anos ter havido um retrocesso, né? Então, esses autores mostraram que o problema estaria no conflito civil, né, no conflito étnico, no conflito doméstico, e isso sim seria um empecilho à democratização. O Linz e o Stepan, eles mencionam que eles chamam esse problema separatista de problema de stateless, que é quando o Estado não consegue ter o monopólio do uso legítimo da força, né? Então, de acordo com aquela definição weberiana de Estado, né, de que Estado é quando há uma organização com monopólio do uso legítimo da força sobre
que controla, que tem o controle de todo o território, se não há essa definição de Weber, ou seja, se há grupos que estão contestando esse monopólio do Estado, então ali há um grande obstáculo para a democratização, nas palavras de Lins Stefan, né? Então, mas eu percebi que, apesar de haver alguns trabalhos sobre essa questão, isso ainda estava muito em aberto, né? Quais são os mecanismos, quais são os processos em específico que impactam essa relação, né, entre o conflito e a democratização, né? Quais são os mecanismos que estão por trás do fato de o conflito prejudicar a democratização? Então, a minha pergunta de pesquisa na tese é a seguinte: como conflitos, né, no caso que eu abordei, conflitos separatistas impactam a democratização e regimes políticos? Eu vou falar brevemente sobre a literatura, né, que mais teve utilidade para mim para desenvolver os argumentos que eu vou mostrar mais à frente. A primeira literatura, né, a primeira grande referência é a que aborda a relação entre ameaças sociais e atitudes autoritárias, né? Então, essa literatura que já é consideravelmente consolidada, né, é uma literatura principalmente da área de psicologia política, né? Eles mostram como indivíduos que têm uma maior percepção de ameaça social, não ameaça individual, né? Não a ameaça que o indivíduo está sofrendo pessoalmente, mas a percepção de ameaça em relação ao grupo ao qual ele pertence. Então, os indivíduos que têm essa percepção de que o grupo deles está sob ameaça, eles apresentam mais atitudes autoritárias, né? Então, na psicologia política, na área de psicologia política, há uma série de trabalhos que mostram essa relação entre ameaça social, né, não individual, mas ameaça social e atitudes autoritárias. Na minha tese há uma longa descrição dessa literatura, né? Quem tiver interesse em se aprofundar depois pode ver na introdução da tese. Outros autores, eles relataram muito os constrangimentos de que os conflitos acabam impactando a democratização na questão do problema de stateness, né? Que é aquela questão que eu disse do Estado não ter o monopólio do uso da força, né? Então, alguns autores mencionam que para se democratizar é necessário primeiro o Estado ter o controle de todo o território, né? Ter o monopólio do uso da força, para só depois ele conseguir se democratizar, né? Então haveria uma série de etapas, e esse foi o caminho que as democracias ocidentais acabaram passando, né? Acabaram trilhando. Elas primeiro elas consolidaram uma identidade interna, elas reprimiram todos os grupos que contestavam o Estado, e só depois que teria ocorrido um processo de democratização. E essa literatura de stateness chama muito atenção para o fato de que alguns países da terceira onda de democratização, né, principalmente dos anos 90 para cá, eles se depararam com o fato tanto de consolidar-se como estados, né, como de efetivarem a questão do stateness, de construir um estado, uma nação, né, o processo de state building, nation building, e ao mesmo tempo se democratizar, né? Então, diferentemente dos países ocidentais que passaram por diferentes etapas, alguns desses países da terceira onda de democratização estariam sob o dilema de ter que conduzir dois processos muito distintos ao mesmo tempo. E aí é que entra também a questão da literatura da transição tripla, né? A literatura da transição dupla e tripla é a que diferencia a transição política, a transição democrática que ocorreu no leste europeu, nas ex-repúblicas soviéticas, em relação a outros lugares do mundo, né? Então, em relação a outras regiões. Por exemplo, aqui na América Latina e aqui no Brasil em particular, a gente teve uma transição apenas política, né? Uma transição de um regime ditatorial militar para um regime democrático. Os países do leste europeu e, sobretudo, da União Soviética, eles tiveram que passar por uma transição tripla, né? Eles, em primeiro lugar, passaram por uma transição política também, né? Uma tentativa de se democratizar, uma transição econômica, né? A transição de um modelo de economia planificada, um modelo socialista para um modelo de economia de mercado, e, por fim, o terceiro ponto, a questão da transição identitária, né? Por exemplo, no caso da União Soviética, havia uma identidade que estava sendo formada ao longo de décadas, né? Uma identidade soviética, e do dia para a noite essa identidade vem por água abaixo e os estados eles se deparam com o desafio de consolidar
novas identidades, né? Identidades além da identidade soviética, né? Então, foi uma transição tripla. E cada uma dessas transições, né, a transição econômica, a transição política, a transição identitária, cada uma dessas transições é como se fosse um tabuleiro que vai impactando um no outro, né? Então, a questão econômica, como eu vou mostrar mais para frente, também impactou a transição política impactou a transição econômica. Então, esses jogos de transição não estão separados, né? Eles estavam integrados e se relacionando um ao outro, né? E aí que entra também, junto no que seria o tabuleiro identitário, a questão do conflito separatista, né? O conflito impactando tanto a transição política quanto a transição econômica. Em terceiro ponto, há uma literatura também que discorre sobre a relativização da democracia em benefício da ordem. Eles mostram como, por exemplo, no caso dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, a população começou a consentir com maiores restrições a liberdades civis e liberdades políticas, desde que houvesse segurança e ordem. E nesse mesmo momento, o Estado, as elites norte-americanas se aproveitaram para adotar uma série de medidas de segurança nacional que acabaram atingindo antigos direitos civis e direitos políticos, né? Então, essa literatura aborda muito essa questão de como, em situações de conflito e ameaça, a população acaba se tornando mais disposta a sacrificar a democracia em benefício de segurança, né? Tem alguns trabalhos que também mostram como regiões em Israel, por exemplo, que estavam mais próximas que estavam mais vulneráveis a ser atingidas por mísseis no conflito entre Israel e Palestina, elas tinham uma maior incidência de votar em partidos de extrema direita em lideranças radicais, né? Então tem uma literatura que discorre sobre essa relação entre percepção de ameaça e atitudes mais autoritárias. Também tem a literatura das barganhas autoritárias, né, que mostram que regimes da autocracia informacional, né, que mostra que regimes autoritários eles não dependem apenas de repressão, eles dependem também de mecanismos ideológicos, né, para justificar a sua existência e, sobretudo, eles dependem de conseguir transmitir uma imagem de que eles são eficazes, né? E essa literatura das barganhas autoritárias mostra que há esse esforço de líderes autoritários de se mostrarem eficazes, principalmente na área econômica, né? De mostrar que eles conseguem transmitir ganhos econômicos à população, né? Então, o autoritarismo não está relacionado apenas à repressão, mas também depende muito de ganhos econômicos, né? E de toda essa propaganda que as lideranças autoritárias conseguem fazer em cima desses ganhos, né, no sentido de se apresentarem como líderes eficientes, como líderes que trazem ganhos à população. Outro ponto é a relação entre conflitos e sustentação autoritária, né? Tem alguns trabalhos que mostram que a população fica mais coesa durante conflitos, né? Que há os líderes que saem vitoriosos, né? Há diversos casos da África de líderes que venceram conflitos civis e eles acabaram se perpetuando no poder depois, porque essa vitória acabou legitimando a sustentação do regime deles. Tem também o famoso efeito Rally Round the Flag, né? Que envolve tantos conflitos externos, né? A literatura mais antiga aborda os conflitos externos, mas há uma literatura mais recente que aborda os conflitos internos, que é o caso da área que eu estudo, né? Então, o efeito Rally Round the Flag é quando a população, diante de um conflito, a população se une em torno do líder, né? A aprovação do líder acaba disparando diante desse conflito, né? Então, tem diversos trabalhos sobre esse efeito nos Estados Unidos, né, ao longo de conflitos, né, desde a década de 70, há pesquisas que mostram que quando os Estados Unidos se envolviam em conflitos externos, a popularidade do presidente acabava tendo um salto, né? Então, há outros trabalhos, no 11 de setembro também houve esse salto, né? Então, há diversas situações de conflito que, por vezes, beneficiam os líderes, né? Tem a literatura também do ethnic card, as minorias como bodes expiatórios, né? Um trabalho muito emblemático é o trabalho de Gaiman,
que mostra como, no período de desintegração da Iugoslávia, as elites socialistas que estavam ameaçadas pela transição política, elas recorreram ao discurso de polarização étnica no intuito de tirar o foco da questão política e econômica da crise pela qual elas estavam passando, né? Então, elas recorrem ali às minorias como bodes expiatórios e, com isso, elas conseguem tirar o foco da crise política que elas vinham passando, né? Elas estimulam esse efeito rally around the flag, mas por outro lado, se por um lado elas conseguiram estimular o apoio popular a elas, por outro lado, elas acabaram incentivando conflitos étnicos muito profundos, né? E, por último, tem a literatura sobre o conceito de democracia defensiva ou militante, né? Que é a literatura que aborda que, diante de algumas situações específicas, né, a democracia ela consentiria com restrições, liberdades e políticas no intuito de garantir a própria existência dela, né? Então, esse conceito vem desde dos anos 30, né, a ideia de que os nazistas, por exemplo, foram eleitos democraticamente, e então a democracia ela precisaria ter mecanismos para combater esses grupos radicais, né, algumas restrições políticas e civis para combater grupos radicais e conseguir se autoproteger, né? Então, nesse conceito de democracia defensiva, por exemplo, entra a questão do combate às fake news, né, a questão de ser necessária essas restrições. Quais são as lacunas na literatura, né, que eu acabei observando e almejei tentar responder a essas questões que não eram respondidas pela literatura, né? Então, eu vi que a grande parte dos estudos, eles focavam no impacto da democratização nos conflitos, né? Como a democratização acabava estimulando os conflitos. Mas não foram poucos os trabalhos que abordaram a relação inversa, né? Como os conflitos impactavam a democratização, né? Também tem a questão das percepções de ameaça e autoritarismo, né, da psicologia política. Eu vi que esses estudos da psicologia política eles foram muito focados em experimentos de laboratório, né, em surveys, em casos não reais, né? E eles focaram muito também em atitudes autoritárias, não em preferências por regimes autoritários, né? Então, eu inovei um pouco nessa questão em utilizar casos reais, né? Eu fiz um estudo observacional dos casos da Rússia e da Ucrânia, e em vez de focar em atitudes autoritárias, eu fui mais específico na questão de preferências da população por regimes autoritários. E como eu falei para vocês antes, a questão desse efeito do conflito na democratização, não estava muito claro quais eram os mecanismos por trás desse efeito, né? Então, eu tentei trazer mais luz a esses mecanismos, né? A estratégia empírica, né, que eu utilizei para conduzir essa pesquisa foi uma análise comparada, né, utilizando métodos qualitativos e quantitativos entre esses dois casos, né, as guerras da Chechênia na Rússia e a guerra do Donbás na Ucrânia. Utilizei, né, casos, os dois são casos do chamado espaço pós-soviético, né, que passaram pela chamada transição tripla. Eu analisei as percepções de ameaça e preferências autoritárias em séries temporais, né, ou seja, a variação delas ao longo do tempo. Utilizei regressões com o aplicativo RStudio, né? Eu também fiz análise dos discursos oficiais dos presidentes de ambos os países ao parlamento, né, de 1994 a 2020. Né, eu utilizei o aplicativo NVivo para codificar cada parágrafo desses discursos. Também fiz uma análise de discursos de discussões legislativas na Rússia e de 3 jornais ucranianos. E na questão das preferências autoritárias, né, eu foquei em 3 perguntas que foram conduzidas em 2 surveys, né, no New Russia Barometer e New Democracies Barometer, que é o fechamento do parlamento, né, o apoio da população a fechar o parlamento e fechar os partidos, o apoio da população a uma ditadura e o apoio da população a um governo militar, né, a um regime militar. Então, essas são as minhas 3, né, referências para regime autoritário. Tem alguns autores que colocam o apoio à volta do comunismo, né, mas eu não coloquei essa questão do apoio à volta do comunismo porque eu acredito que ela reflete não apenas
uma preferência política, né, por um regime autoritário ou não, mas também uma preferência econômica, né, por um regime de economia planificada, né? Então, eu coloquei essas 3 questões que são diretamente relacionadas a preferências políticas e não econômicas, né? Agora, uma breve introdução à questão chechena. Houve, ao longo do século XIX, houve um longo período um longo período de conflito por anexação ao território russo, né? Então, o Cáucaso Norte, eu tenho um mapa aqui para vocês que mostra o Cáucaso Norte, né? E aqui as repúblicas, né, que fazem parte da Rússia do Cáucaso Norte, né? Essa região foi uma das regiões com maior em que a Rússia teve maior dificuldade para anexar em seu processo expansionista, né? Então, ao longo do século XIX, houve um longo processo um longo processo muito conflituoso para anexar essa região ao território russo. Houve uma resistência muito grande da população local e isso acabou gerando animosidades históricas, né? Se vocês verem a literatura russa, o conflito no Cáucaso, esse conflito no século XIX é muito citado por Lev Tolstói, por exemplo, mesmo por Pushkin, Lermontov, ou seja, uma série de autores russos clássicos acabaram abordando essa questão, essa dificuldade que o Estado russo tinha para incorporar esses povos do Cáucaso. Então, essa longa reação, né, ela também foi permeada por uma série de diferenças culturais e animosidades, e acabou gerando uma série de animosidades históricas, né? Então, esses povos ali, eles nunca foram assimilados integralmente ao Estado russo, né? E devido a outras políticas étnicas soviéticas, né, que infelizmente não dá para a gente abordar aqui com detalhes, eles acabaram mantendo ali uma identidade à parte do que seria a identidade dos russos étnicos, né? Então não houve essa assimilação e essas diferenças culturais e algumas animosidades históricas permanecem até hoje, né? Ao longo da Segunda Guerra Mundial, um outro elemento que acabou reforçando essas animosidades foi a questão das deportações stalinistas, né? Ou seja, Stalin tinha uma preocupação de que esses povos fossem colaborar com os nazistas, então ele iniciou uma política de deportação de diversas etnias, de diversas minorias étnicas para a Ásia Central. Então, os povos do Cáucaso, os chechenos em particular, foram um dos povos que mais sofreram com essa política de deportações. Os tártaros da Crimeia também foram outro povo que também acabou sendo deportado ao longo desse processo. E quando ocorre o processo de dissolução da União Soviética, né, na virada dos anos 80, no início dos anos 90, o movimento separatista na Chechênia começa a ganhar força, né? Ou seja, diante dessa fraqueza do Estado central em controlar o território, né, e principalmente nos anos 90, crise política e crise econômica que acabaram enfraquecendo o Estado russo, algumas minorias, em particular na Chechênia, mas não apenas na Chechênia, em diversas regiões da Rússia, essas minorias começaram a reivindicar maior autonomia, e, em alguns casos, a separação da Rússia, né, como foi o caso da Chechênia. Então, em 1994, o presidente Boris Yeltsin inicia a intervenção, no mês de dezembro, né, ele inicia a intervenção, e uma questão curiosa é que ele também disse, né, assim como hoje, ele disse que seria uma operação especial militar, uma operação militar especial rápida, efetiva, que duraria algumas semanas, e essa guerra acabou durando essa intervenção, essa operação militar especial acabou durando quase 2 anos, teve um custo muito alto para a Rússia, né? Muitos soldados russos foram mortos, né? Muitos chechenos foram mortos também, e o Estado russo não conseguiu derrotar os separatistas, né? Então, em agosto de 1996, Boris Yeltsin teve que assinar um acordo, um cessar-fogo ali com os separatistas, né? E a questão ficou em aberto. Ou seja, nesse momento, a Chechênia fica, de fato, praticamente independente, porque o Estado russo não conseguiu reprimir esses movimentos, né? Então, essa primeira guerra da Chechênia teve um impacto muito negativo, né, por essa derrota e o custo dessa guerra, né? Houve uma série de protestos das mães, por exemplo, que perderam seus filhos na guerra. Então, isso acabou tendo um custo muito negativo para Boris Yeltsin, né? Em 1999, os separatistas chechenos acabam invadindo a região vizinha
do Daguestão, porque ao longo desse processo separatista da Chechênia, a questão religiosa, né, a questão do Islã, o fundamentalismo islâmico, acabou se relacionando com a questão política de independência. Então, o movimento separatista gradualmente acabou ganhando uma conotação religiosa, né, voltada ao fundamentalismo islâmico, e houve essa intenção de criar um emirado ali no Cáucaso, né? Então, alguns guerrilheiros da Chechênia invadem a região vizinha, a República do Daguestão, né, que também é uma região russa, e pouco tempo depois há uma série de atentados em Moscou e outras cidades da Rússia, né? Então, essa série de atentados ali e essa intervenção no Daguestão acabou motivando uma nova intervenção federal. É interessante destacar que há alguns políticos, né, em específico um ex-membro da FSB, que é o órgão sucessor da KGB, fez uma denúncia de que esse atentado de 1999 teria sido promovido pela própria FSB no intuito de ganhar uma aprovação popular para uma nova intervenção na Chechênia, né? Então, essa questão, obviamente, é até hoje muito polêmica, né? Mas o indivíduo, né, o ex-agente que fez essa denúncia, foi envenenado em Londres nos anos 2000, né? Ele acabou morrendo nesse envenenamento. Então, em 1999, devido a esses atentados e a invasão do Daguestão, há uma nova intervenção militar na Chechênia, e quem estava coordenando essa intervenção, né, como primeiro-ministro agora, foi exatamente Vladimir Putin, né? Então, o primeiro destaque que Vladimir Putin tem na política russa é no processo de coordenar essa intervenção na Chechênia, né? Então, em 1999, em setembro, ao início dessa intervenção, essa intervenção dura até meados de 2000, né? A fase intensa dela dura até meados de 2000. E em março, né? No fim de março, a eleição, né? No início de abril, se não me falha a memória, a eleição presidencial em que Vladimir Putin foi eleito, né? Então, esse desempenho que ele teve na Segunda Guerra da Chechênia, né, em derrotar os separatistas, foi fundamental para essa vitória dele em primeiro turno, né? Acabou reforçando essa imagem dele como um líder forte. Então, a fase intensa da Segunda Guerra da Chechênia acaba em 2000, mas houve uma série de resistências, né? Então, alguns autores apontam que o conflito teria terminado apenas em 2009. Agora eu já vou adentrar aos argumentos específicos da minha tese, né? Meu primeiro argumento é o seguinte: conflitos separatistas estimulam a percepção de que minorias étnicas, eu chamo os outgroups, representam uma ameaça à sociedade. Essa percepção de ameaça, por sua vez, eleva as preferências por regimes autoritários. Lembram aquilo que eu mencionei para vocês, de que a literatura de psicologia política mostra que há uma relação intrínseca entre ameaça social e preferências, atitudes autoritárias, né? Então aqui eu mostro como, eu trago evidências de como a guerra da Chechênia contribuiu para estimular a percepção de que as minorias, né, os chechenos em particular, representavam uma ameaça à segurança, à sociedade russa, e os indivíduos que mais percebiam essa ameaça, por sua vez, mais tinham preferências autoritárias, né? Então, a lógica por trás dessa percepção, né, é que em períodos de transição, os indivíduos comparam o passado autoritário estável e o presente instável, né, constatando que um regime autoritário, sem restrições institucionais ao líder, é mais capaz de tomar decisões rápidas e manter grupos rebeldes e minorias sob controle, né? Então, né, esse mapa aqui, esse diagrama acaba representando aqui o meu argumento, né? Os conflitos domésticos, né, o separatismo, estimulam a percepção de outgroups, as minorias étnicas, como ameaça, que por sua vez estimula o aumento nas preferências autoritárias dos in-groups, né, que são a maioria étnica da população, e isso favorece a legitimação, a adoção de instituições autoritárias e centralizadoras, né, facilita com que as lideranças, e isso acaba acaba proporcionando uma legitimação ideológica que facilita a adoção de instituições autoritárias e centralizadoras, né?
Aqui eu mostro para vocês, né, como a percepção de ameaças, a percepção de minorias como grande ou alguma ameaça na Rússia acabou disparando com a Segunda Guerra da Chechênia. A gente vê que chega a quase 60%. E a Ucrânia, que é um país ali com muitas semelhanças com a Rússia, né? Não tem o mesmo histórico de questões étnicas, mas é um país que passou pela transição tripla, é um país que teve aquele desafio da transição múltipla após o fim da União Soviética. É um país também com minorias étnicas ali significativas, mas ao longo do período de transição não houve conflito, então não houve essa mudança na percepção de ameaças sociais, né? Então a Ucrânia aqui foi utilizada como um contrafactual ao caso russo, né? Enquanto a percepção de ameaça na sociedade, né? A percepção de minorias étnicas como ameaça dispara, na Ucrânia se manteve ali estável, né? Com menos de 20%, enquanto em outro chegou a alcançar quase 60% da população. Desculpa. Aqui eu mostro como os chechenos, né, acabaram sendo responsabilizados pela guerra separatista, pela guerra da Chechênia nos anos 2000. Né? A gente pode ver aqui que os chechenos eram o principal grupo responsabilizado, né? Tinha uma grande parcela da população atribuía muita ou alguma culpa a eles pelo conflito. Né? Em segundo lugar vem o presidente Boris Yeltsin, né? Em terceiro, extremistas do Oriente Médio, em quarto, os Estados Unidos, e apenas em quinto, o Exército. Né? Ou seja, o Exército teve pouca menção à questão da instabilidade na Chechênia. E aqui nesse gráfico eu mostro para vocês como durante o auge da Segunda Guerra da Chechênia, os grupos que mais percebiam minorias como ameaça, eles tiveram um salto de preferências autoritárias, né? Então, quanto mais você vê minorias como ameaça, mais autoritário você se torna durante o conflito, né? Ali em 2000 houve esse grande salto de percepção, tanto de percepção de minorias como ameaça, quanto de ver as minorias como de apresentar preferências autoritárias, né, preferências por um regime autoritário. Lembrando que a minha variável de preferências autoritárias, ela congrega 3 preferências, né? A preferência por um regime militar, a preferência por uma ditadura e a preferência pelo fechamento do parlamento. E aqui eu mostro em percentuais, né? Aqueles indivíduos que percebiam minorias como uma grande ameaça, né? Em 2000, ao longo da Segunda Guerra da Chechênia, quase 80% desses que percebiam as minorias como grande ameaça, quase 80% deles manifestaram ao menos uma preferência autoritária, né? E se a gente olha para os grupos que não perceberam minorias como ameaça, né, ou seja, que consideram que as minorias não eram nenhuma ameaça, as preferências autoritárias deles eram um pouco acima dos 50%. Né? Então, os indivíduos mais temerosos são muito mais autoritários. E como durante o conflito isso acaba subindo, né? Os indivíduos, a quantidade de indivíduos que são mais temerosos acaba disparando, então as preferências autoritárias também acabam subindo, e isso favorece a adoção de políticas autoritárias. Né? Aqui nesse gráfico eu mostro como ao longo da Segunda Guerra da Chechênia, né, no final dos anos 90, né, em particular em novembro de 99, fevereiro de 2000 e abril de 2000, ou seja, exatamente no período do auge da Segunda Guerra da Chechênia, a concordância da população em relativizar a democracia em benefício da ordem acabou disparando, né? Então, esse gráfico mostra as respostas para uma pesquisa do Instituto Levada Center, né, um dos maiores institutos de pesquisa da Rússia, e foi feita a pergunta de se a pessoa concordava que era necessário, por vezes, sacrificar a democracia em benefício da ordem, né? Que era mais importante garantir a ordem do que ter democracia, né? E exatamente no auge da Segunda Guerra da Chechênia, né, e no momento que está sendo conduzido as eleições presidenciais,
81% da população acaba respondendo que é mais importante ter ordem do que democracia. Aqui nesse gráfico eu mostro, né, uma questão que vai ajudar na compreensão de outros gráficos mais à frente, que é como nos anos 90 havia um pessimismo em relação à questão chechênia, né, a questão da Chechênia, né, havia uma percepção de que a Chechênia se tornaria um Estado independente, né, de que o Estado russo estava fragmentado, fraco, implodindo, e logo nessa virada em que Vladimir Putin conduz a Segunda Guerra da Chechênia, já há um disparo ali, já há uma alta significativa no otimismo de que a Chechênia permanecerá como parte da Rússia, né? Então, isso foi outro ponto fundamental para a eleição de Vladimir Putin, né? É interessante destacar que outras pesquisas mostraram que as expectativas de que Vladimir Putin fosse ajudar a superar a crise econômica na Rússia, né, de que fosse trazer ganhos econômicos, essas expectativas eram muito menores do que as expectativas de que ele fosse ajudar a resolver a questão chechena, né? Então, a questão chechena, eu acredito que nesse momento, né, pelo menos nas eleições presidenciais aí de 2000, foram mais significativas do que a questão econômica, né? A questão de superar a crise econômica dos anos 90. Então, né, só sintetizando o que eu acabei de falar, né, o conflito checheno ele teve esse efeito rally around the flag, em benefício de Putin, né, ou seja, uma coesão da população que levou ao aumento de sua popularidade, mas muitos autores mostram que esse efeito teria sido de curto prazo, né? Ele teria ajudado ali na campanha eleitoral de 2000, né, ou seja, ele contribuiu para esse salto de popularidade, né? Teve uma das frases emblemáticas que os russos lembram até hoje, que Vladimir Putin, ao longo do conflito, mencionou que iria matar terroristas até nos banheiros, né? Essa frase virou um jargão até na Rússia, né? Mas alguns autores mencionam que o conflito ele acabou se prolongando, ele não teve ali um resultado muito esperado, né, da maneira que a população esperava, né, com a série de atentados terroristas que continuaram acontecendo nos anos seguintes. Então, esse efeito dele na popularidade de Vladimir Putin teria sido perdido e o Putin ele teria se sustentado mais com os ganhos econômicos, né? Então, no longo prazo, ele não teria sido muito útil. Mas o que eu lembro, o que eu acabo mostrando ao longo da tese é que ele teve, sim, um resultado ali de longo prazo, né, um resultado no sentido de criar um discurso de legitimação para o regime, né, um discurso que apresenta Vladimir Putin como uma mão forte, uma mão necessária para impedir a desintegração da Rússia, né, que se não fosse Putin, um discurso que argumenta de que se não fosse Putin, se não fosse o regime autoritário, a Rússia ia se esfacelar, como aconteceu com a União Soviética em diversas regiões, né? Então, no longo prazo, eu vou mostrar para vocês mais à frente, no longo prazo, eu defendo que o discurso, que o conflito na Chechênia foi fundamental para a legitimidade do regime personalista de Vladimir Putin, né, e do autoritarismo como um todo. Essa é uma das evidências que eu apresento nesse sentido, né? Aqui mostra uma pesquisa com cerca de 17 itens, né? De quais teriam sido as principais conquistas de Vladimir Putin, né, ao longo dos anos, né? Essa pesquisa permitia múltiplas respostas, né? Ou seja, a população, os indivíduos entrevistados podiam responder mais de uma questão. E eu não pude colocar aqui no gráfico todas as 17 questões, né? Mas eu destaquei as 5 questões mais mencionadas em 2021, e também coloquei outras questões de interesse para análise, né? Então, vocês podem ver que aqui está, em primeiro lugar, disparado é o aumento da eficácia militar, né, e a reforma das Forças Armadas, mas a questão da solução do problema checheno e da eliminação da ameaça do terrorismo no país, né, que também está relacionado ao problema checheno, vem logo em seguida, né? E a gente vê que ao longo dos anos, essa questão da solução do problema checheno e da eliminação da ameaça terrorista, ela permeou ali
né, ela foi uma das questões mencionadas na grande maioria do período analisado, né? Então, foi, né, sem dúvida, exerceu ali um papel fundamental nessa legitimação de Vladimir Putin ali como uma mão forte na Rússia, né? E a gente vê que essa questão, né, uma outra questão que está relacionada também à questão chechena é a restauração da ordem no país, né, mantendo um ambiente político tranquilo, e questões econômicas, né, que muitas vezes são apontadas como os grandes trunfos de Vladimir Putin, né, aparecem só depois da questão chechena, né? Então a gente vê o desenvolvimento econômico do país, a melhora no nível de vida, o crescimento dos salários e aposentadorias. Então isso vem apenas depois da questão chechena, né? É óbvio que essa é uma pergunta que os indivíduos estão mostrando o que estão apresentando aí a percepção objetiva deles, né? Não a percepção, não está revelando a percepção subjetiva, né? Que às vezes os próprios indivíduos estão apoiando mais o governo pela questão econômica, mas eles não associam, eles diretamente não associam, acabam não estabelecendo esse vínculo, né? Mas na prática, há pesquisas que mostram que houve também esse efeito. E a proteção da democracia e das liberdades políticas dos cidadãos, a gente vê que aparece ali com menos de 10%, né? Em alguns anos, menos de 5%, né? Ou seja, a própria população reconhece que Vladimir Putin fez pouco pela democratização da Rússia. Então, o meu primeiro argumento foi aquele, da relação entre o conflito na Chechênia, o aumento da percepção de minorias étnicas como ameaça na Rússia e, por sua vez, o aumento das preferências autoritárias na sociedade que acabaram levando a esse apoio, a esse consentimento com políticas autoritárias de Vladimir Putin. Então, o segundo argumento é o seguinte: conflitos separatistas permitem às elites justificar ataques à competição política e legitimar mudanças institucionais autoritárias. Então, em consonância com a percepção de supostos trade-offs entre democracia e ordem, elites políticas mobilizam conflitos separatistas como pretexto para justificar mudanças institucionais antiliberais e legitimar regimes autoritários, argumentando que em contextos multiétnicos é necessário um Estado forte, centralizado e implicitamente autoritário para garantir a estabilidade e a integridade territorial. Então eu chamo esse discurso, né, esse discurso que fala que é impossível, né, que dada a situação da Rússia, a situação de conflito, a situação de um contexto de ser um país multiétnico, né, multinacional, com mais de 100 minorias etnonacionais, né, dado esse contexto de divisão, profundas divisões étnicas na sociedade russa, a Rússia precisaria de um regime autoritário, um Estado forte, centralizado e implicitamente autoritário. Caso contrário, o Estado russo se esfacelaria, né, como houve com a União Soviética. Então haveria um problema de estabilidade e integridade territorial. 40 minutos, Vicente, você pediu para avisar. Obrigado. Então, eu chamo esse discurso, né, esse discurso que afirma que é impossível ter democracia e ordem ao mesmo tempo na Rússia, de discurso do trade-off, né, do trade-off entre democracia e ordem. Não é possível, né, a palavra trade-off significa que é impossível ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por isso que eu denominei esse discurso de discurso do trade-off, o discurso do trade-off entre democracia e ordem. Então, o discurso do trade-off, ele entra onde? As elites, com esse discurso, elas impactam ali nessa relação entre percepção de outgroups, de minorias como ameaça e do aumento das preferências autoritárias, e ele está diretamente associado também à legitimação de adoção de instituições autoritárias e centralizadoras, né, que seria o supply side. Então aqui eu mostro, né, aqui foi uma análise que eu fiz dos discursos anuais do presidente ao parlamento sobre o estado da nação, né, desde os anos 90, e a gente vê aqui que, principalmente nos anos Yeltsin, já havia uma grande menção de ameaças internas, né, mas no período Putin a gente vê também ali uma grande menção a ameaças internas, né, conflitos domésticos, né, um período muito constante ali de menções a ameaças, ou seja, ele todo o tempo está incentivando a percepção de ameaças. E quando a questão chechena deixa de fazer efeito, né, a questão chechena ela é resolvida, essa questão das ameaças internas
e dos conflitos domésticos acabam sendo resolvidos, a gente vê um salto nas menções a ameaças externas, né? Em particular nos atritos com o Ocidente, né? Nas tensões com o Ocidente. Então, né, o gráfico mostra como a todo momento nos discursos presidenciais há uma tentativa de manter a percepção de ameaças sociais em alta, né? Em primeiro momento eram ameaças internas, quando as ameaças internas deixam de fazer sentido, há esse reforço das ameaças externas. E aqui eu mostro que exatamente nos anos em que mais foram feitas essas menções, né, de ameaças internas, mais houve a adoção de reformas autoritárias, né? Eu tenho outros trabalhos, e na própria tese, né, eu menciono quais são essas reformas, né? Infelizmente não dá para a gente entrar em detalhes em cada uma dessas reformas, mas nesses períodos que foram mais adotadas reformas autoritárias que atingiram tanto as liberdades civis quanto questões estruturais do funcionamento do sistema político russo, né? Então, esse discurso de ameaças acabou sendo utilizado ali para legitimar a adoção dessas reformas. E aqui eu novamente mostro a variação na percepção, né? Eu fiz aqui o que é chamado de teste placebo, né? O teste placebo é quando você mostra a variação de outras ameaças, né? Ou seja, eu quis mostrar aqui que não era a percepção de ameaças que estava levando que não era o autoritarismo que estava levando à percepção de ameaças, mas era a percepção de ameaças que estava levando a população a ser mais autoritária, né? Então a gente vê que a percepção de minorias como ameaça teve uma alta ali que chegou a quase 60% e depois ali ela despenca. Mas a percepção dos Estados Unidos como ameaça segue uma tendência ali crescente o tempo todo. Mas eu mostro também na tese que aqueles que veem os Estados Unidos como ameaça não necessariamente são autoritários, né? Então, a relação entre autoritarismo, entre preferência autoritária e percepção de minorias como ameaça é muito mais forte do que a relação entre preferências autoritárias e percepção dos Estados Unidos como ameaça, né? Então, a percepção dos Estados Unidos como ameaça tem um efeito ali para as preferências autoritárias, mas é menos significativo. E aqui eu mostro também como, desde a Segunda Guerra ali da Chechênia nos anos 2000, há um grande salto no apoio, na confiança, né, de Vladimir Putin, e a todo momento isso cresce, né, em diversos momentos isso cresce, né, e em conjunto também cresce a questão da percepção do Exército como uma instituição de segurança e da FSB, né, o órgão sucessor da KGB. Então, esses três órgãos, né, até hoje, eles têm a preferência ali, eles têm a maior confiança na sociedade. Então, os conflitos, eles também eles favorecem esse establishment militar, né, que é um clã, né, é um grupo muito influente na política russa, né, principalmente do ponto de vista ideológico. Então, esses grupos são fortalecidos muito com essa política e esse discurso militarista, né, e autoritário de Vladimir Putin. E aqui eu mostro como nos anos 2000 também, ali, sobretudo com a Segunda Guerra da Chechênia, há um aumento do apoio do presidente a poder governar por decretos, né? Então, há essa carta branca para Vladimir Putin acabar governando por decretos sem restrições muito significativas, né? E isso se mantém ao longo dos anos. Aqui as menções à democracia, né, por Vladimir Putin ao longo dos anos, a gente vê que no período inicial, né, do regime dele, havia ali uma grande menção ali à democracia, né, ele tentando argumentar que estava construindo a democracia russa, a democracia soberana, diferente da democracia ocidental, mas nos últimos anos a gente vê que ele perdeu, ele até mesmo deixou de fazer referências à democracia, né, então isso acaba despencando no segundo período do governo dele. Então, aqui eu trago algumas frases, né, que mostram essa relação do que eu chamo de discurso do trade-off, né, de que é impossível haver democracia e ordem ao mesmo tempo. Então, essa é uma citação de Vladimir Zhirinovsky, né, ele faleceu esse ano, ele é considerado o Bolsonaro da Rússia, né, com muitas falas polêmicas, né, um discurso de extrema direita,
Então, ele menciona que é melhor um pouco de excesso no combate extremista do que um excesso de liberdade. Assim que muitas liberdades foram concedidas na Rússia, o próprio Estado se destruiu. Aqui temos que escolher um pouco menos de liberdade, mas a Rússia existe, ou muitas liberdades e não há mais o país. Ou seja, há a questão do separatismo, ou seja, é necessário um Estado ali que restrinja liberdades, mas mantenha a Rússia unida, do que um Estado ali com liberdades e que permita a dissolução da Rússia, como houve com a União Soviética. Então, essa fala de Zhirinovsky foi em uma discussão legislativa, em um debate legislativo para a adoção de uma lei que eu classifico como uma reforma autoritária, que está presente na tese, quem tiver interesse. Eu mostro como foi a discussão dessa lei. São leis, principalmente, que reforçam a necessidade de combater o extremismo. Elas chamam leis de combate ao extremismo e lei de combate ao terrorismo. Grande parte das leis autoritárias, das reformas autoritárias, foram feitas ali com emendas à lei de combate ao extremismo. Aqui uma frase de Putin durante a discussão das reformas constitucionais de 2020. Ele menciona: estou convencido de que o nosso país, com seu vasto território, complexa estrutura territorial nacional, étnica territorial, com a sua diversidade de tradições culturais e históricas, não pode se desenvolver normalmente, direi mais, apenas existir de forma estável na forma de uma república parlamentar. A Rússia deve permanecer uma república presidencial forte. Ou seja, ele novamente menciona que se o presidente não tiver fortes poderes ali, a Rússia pode se dissolver, pode deixar de existir. Então, novamente, o discurso do trade-off. E aqui, só uma associação a cientistas políticos, que estudam essa questão do autoritarismo na sociedade, eles definem o autoritarismo por definição, a rejeição de outgroups que são percebidos como ameaças aos in-groups, ou seja, outgroups, por vezes minorias, que são utilizadas como bodes expiatórios e são percebidas como ameaças às maiorias. E o meu terceiro e último argumento da tese é que a profundidade do impacto do conflito na democratização, ela depende da fonte do conflito e da abordagem que as elites têm sobre esse conflito, se é um conflito interno ou externo, a fonte do conflito é interna ou externa. Eu vou deixar mais claro para vocês o que isso quer dizer. Quando o conflito tem uma fonte interna, como um caso de minorias ali separatistas que se rebelaram, as elites responsabilizam as novas instituições plurais, democráticas, domésticas, pelas instabilidades e justificam o fechamento do regime para retornar ao status quo estável anterior ao início da transição política. Esse é basicamente o resumo do discurso do trade-off que eu estava falando para vocês. Agora, quando a fonte é externa, ou seja, quando o conflito que há não se deve considerado ali não por ter ocorrido por grupos rebeldes ali autônomos, mas por uma intervenção externa, uma invasão externa, por exemplo. As elites não podem acusar as instituições internas por essa instabilidade, uma vez que é um problema que veio de fora. Embora elas possam restringir a competição política ao associar certas forças políticas internas, como traidores, ou quinta coluna, que é um sinônimo usado para traidor, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, ao inimigo externo. Então, eu chamo isso de discurso da quinta coluna, que você não pode culpar as instituições internas, porque o problema, você está apontando ali o problema como ter uma fonte externa, mas você consegue atacar alguns grupos internos, associando esses grupos ao inimigo externo. Você argumenta que esses grupos têm vínculos com o inimigo externo. Então, esse é o chamado discurso da quinta coluna. Ou seja, a quinta coluna são esses inimigos externos. Agora, já adentrando um pouco ao caso ucraniano, então a Ucrânia também teve aqueles dilemas da transição tripla, de conduzir 3 transições ao mesmo tempo. Parte da literatura acaba mostrando que o Ocidente, com a pressão que ele teve sobre alguns estados, ali, principalmente no leste europeu, acabou incentivando a democratização em alguns países do leste europeu, por exemplo, ali Polônia, Romênia, República Tcheca. Para eles entrarem na União Europeia, por exemplo, eles tinham que
eles tinham que atender a uma série de critérios, alguns dos quais estavam relacionados à democratização, né? Então, o Ocidente acabou exercendo ali uma pressão favorável nas elites desses países no sentido de se democratizar. Já na Rússia e na Ucrânia, nesse momento, não havia ali qualquer incentivo por parte do Ocidente, né? Não havia uma proposta de integrá-los à União Europeia ou de beneficiá-los economicamente. Então, a questão o Ocidente não conseguiu ter essa pressão por democratização nas ex-repúblicas soviéticas, né? E há uma corrente também que mostra que a divisão nacional, né, diferentemente da Rússia, a polarização que há na Ucrânia, né, entre um leste ali que historicamente era mais russófilo, era mais pró-Rússia, e um oeste que era mais pró-Ocidente, essa divisão na Ucrânia impediu que grupos mantivessem ali um controle total do Estado, né? Então essa acabou criando uma divisão nas próprias elites e com isso nenhum grupo conseguiu ter a preponderância no sistema político, diferentemente da Rússia, né? Então a Ucrânia teria sido favorecida por essa divisão entre leste e oeste no sentido de não se consolidar como Estado autoritário, né? Não se consolidou como um Estado democrático, mas também ficou ali no meio do caminho, teve um certo pluralismo por inércia. Agora eu vou falar um pouco da guerra no Donbás, né, para mostrar depois como que ela impactou a política ucraniana, né? Então, há uma divisão, né, eu abordei cientistas políticos ucranianos, russos e ocidentais, e a literatura ela se divide nessas três correntes, né? Então, há uma corrente que defende que a guerra no Donbás é um conflito interno separatista, né, um conflito clássico, que teve origem com a crescente polarização regional, política e cultural entre um leste ali mais pró-Rússia, né, um leste onde se fala russo, e um oeste mais pró-Ocidente. Então, a guerra ela teria se originado dessa polarização e da derrubada violenta de um governo em 2014, né, o que os russos argumentam que teria sido um golpe de Estado. E essa derrubada violenta de governo teria levado a um temor de russos étnicos e russófilos do leste e do sul, com a ascensão de nacionalistas do oeste, né? Então essa é uma corrente que é muito explorada pela propaganda russa, né? É a principal corrente explorada pela propaganda russa, inclusive, né? Então, mas há alguns acadêmicos que defendem essa corrente também. Então, a guerra no Donbás seria um conflito interno. Há uma outra corrente, não, a segunda corrente, que aponta que a guerra do Donbás é um conflito externo. Ela é uma invasão russa, que desde o início do conflito teve uma ajuda militar e econômica russa direta e indireta. Algumas lideranças do conflito, inclusive, não eram ucranianas, não tinham nascido em território ucraniano, não tinham nascido no Donbás, mas tinham nascido diretamente na Rússia, né? Teriam trabalhado na FSB, né, no serviço secreto russo. Então, algumas dessas principais lideranças do movimento separatista vieram da Rússia, não eram locais. Houve uma série de voluntários da Rússia, né? Por isso que tem o discurso muito forte da primavera russa, do mundo russo. E essa versão de que a guerra no Donbás é um conflito externo, é uma invasão russa desde 2014, tanto é que é uma versão muito utilizada na Ucrânia hoje, né? É uma versão tanto difundida pelos cientistas políticos, pela grande maioria dos cientistas políticos ucranianos, quanto pelo Estado ucraniano, né? O Estado ucraniano defende de que a invasão russa ela não começa em fevereiro de 2022, ela começa em 2014, né? Com a anexação da Crimeia e o conflito no Donbás. Então, na Ucrânia hoje a invasão de fevereiro é chamada de invasão de larga escala, né? O termo invasão refere-se a 2014, invasão de larga escala a 2022. E há uma terceira corrente que aponta o conflito como um conflito misto, né? De elites, algumas elites locais aliadas à Rússia. Elas argumentam que a atuação russa foi determinante, que se não tivesse ajuda da Rússia não teria movimento separatista ali, ou eles teriam sido derrotados. Mas, ao mesmo tempo, eles mostram que havia uma base social no Donbás, né? Uma nostalgia pelo passado soviético, né? Vínculos econômicos do Donbás com a Rússia e até mesmo um temor de que a entrada na União Europeia fosse prejudicar esses vínculos econômicos do Donbás com a Rússia, né? Então, essas são as três correntes. Mas dessas três, a predominante hoje na Ucrânia
é a do conflito externo, né? É a que considera o conflito não numa divisão entre leste e oeste, né? Que eu posso abordar depois, né? Essa questão da polarização era algo muito forte antes de 2014, mas que acabou perdendo muita força depois de 2014. Então, hoje, mesmo no leste, na Ucrânia, devido à guerra, os sentimentos pró-Rússia são muito baixos, né? Houve uma queda significativa de sentimentos pró-Rússia. Então, isso acabou se perdendo, né? Hoje a Ucrânia não tem mais essa polarização que havia antes de 2014. Aqui essa tabela mostra, né, como a própria população, né, reconhece a questão mais, a principal resposta, né, quando os surveys indagaram com quem as forças militares ucranianas estavam lutando, né, contra um exército, estavam lutando no Donbás hoje, né, contra uma milícia local separatista, né, uma milícia local com estrangeiros. A resposta mais mencionada foi com mercenários russos, locais estrangeiros que lutam por dinheiro apoiados pela Rússia, né? Então essa é a resposta mais predominante, né, o que mostra essa consonância com o discurso oficial das elites. Então aqui eu resumo mais uma vez o meu mecanismo, né, o meu terceiro mecanismo, que seria quando o tipo de conflito, né, a fonte é vista como interno, a narrativa de que instituições liberais são inaptas para conter a ameaça interna, é o discurso do trade-off entre democracia e ordem, e esse discurso tem como resultado, né, a legitimação de mudanças institucionais autoritárias, né, ou seja, o conflito acaba sendo um recurso ali não material de poder. Agora, quando a fonte do conflito é externo, né, em específico no caso da Ucrânia, né, quando há essa narrativa que aponta a fonte como uma intervenção russa, a questão não é possível responsabilizar as instituições liberais por esse conflito e o Ocidente acaba ganhando uma alavanca ali de influência, porque a integração com o Ocidente é apontado como um meio de conter a ameaça externa, né? Então, desde 2014, as elites ucranianas defendem que o único jeito de conseguir conter a agressão russa é se aliando ao Ocidente, tendo algum tipo de ajuda militar e econômica do Ocidente contra a Rússia, senão a Rússia iria incorporar a Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, há uma narrativa, né, como eu disse, o discurso da quinta coluna, de que há algumas forças internas aliadas ao inimigos que se beneficiam da democracia, e por isso são necessárias algumas restrições à democracia e à participação política. Então, no caso da Ucrânia, né, nessa questão externa, há pressões por liberalização, né, por essa espécie de condição do Ocidente, né, para ajudar a Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, ao uso de sanções contra grupos específicos, né, e isso leva ao estreitamento do debate da competição política, né. Então, o debate e a competição política na Ucrânia foram restringidos pelo conflito também. E aqui eu mostro mais uma vez como a percepção de minorias como ameaça na Ucrânia não foi algo alto nos anos 90, nos anos 2000, né? Quando a gente compara com o caso da Rússia, a gente vê que foi muito menos significativo. Aqui mostra as preferências autoritárias, né? Eu errei aqui o título, mas aqui é a variação de preferências autoritárias, né? A gente lembra que enquanto na Rússia as preferências autoritárias foram crescendo ao longo dos anos, e principalmente com a Segunda Guerra da Chechênia, aqui na Ucrânia as preferências autoritárias sofreram uma queda constante depois de 1995. Agora, olhando as percepções de ameaça na sociedade ucraniana, né? Então a gente vê que há um grande salto ali. As percepções de ameaça não eram muito altas, eram todas ali abaixo de 25% ao longo dos anos 2000, e há um salto de percepção de ameaça a partir do conflito do Donbás em 2014, né? Então, há um salto ali a percepção de que havia um risco de dissolução da Ucrânia como Estado, ali ultrapassa os 45%, mas depois tem uma queda rápida, e o medo de conflitos interétnicos também dispara, né? Chega a 35%, mas depois cai, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a percepção de ameaças internas, né, por mais que elas tenham existido ali em 2014, elas perderam força rapidamente, né, não foram muito significativas. Uma outra evidência de que a percepção de ameaças internas, né, não foi muito significativa é a percepção de russos, né, como ameaça.
né, utilizei essa proxy, né, na pergunta. No geral, eu não aceitaria que russos viessem para a Ucrânia. A gente vê que em 2014 houve ali um crescimento significativo, mas quando a gente olha para outros grupos, né, eu não coloquei aqui no gráfico, mas quando a gente olha para outros grupos étnicos, ainda assim é uma das menores rejeições na Ucrânia, né? A rejeição a russos étnicos é muito menor do que, por exemplo, a rejeição a outras minorias, como os ciganos e os caucasianos, né? Então, e a gente vê que perde força, né, significativamente, né? Ou seja, não foi os russos étnicos da Ucrânia e os próprios russos de fora não foram considerados como uma ameaça, né? O Estado russo foi considerado como uma ameaça, como eu mostro aqui nesse gráfico, agora não as minorias étnicas. Né, aqui essa pergunta, na sua opinião, o que as pessoas atualmente mais temem? Um ataque de um inimigo externo. Aí sim a gente vê que houve um grande salto ali de quase 60% e que teve uma queda substancial, mas mesmo assim se manteve alto ali com cerca de 40%, né? Que é essa percepção de inimigo externo de ataque por parte da Rússia. Agora aqui eu mostro a variação nos discursos dos presidentes da Ucrânia, né? A gente vê ali em verde a percepção, não sei se é verde ou laranja, né? Sou daltônico aqui, peço desculpa. Então, o que para mim é verde aqui seria o conflito com a Rússia. A gente vê que dispara ali em 2014, né? Essa percepção da Rússia como ameaça. E a integração com o Ocidente, né? Que era mencionada ali desde os anos 2000, ela também volta a crescer significativamente com o conflito. E a integração com a Rússia, né, que também era mencionada em discursos presidenciais, mas de maneira muito menos significativa, ela desaparece ali a partir de 2014 nos discursos presidenciais. Aqui as referências à democracia e democratização, a gente vê que tem uma variação ali, que em 2014, com o conflito também as elites acabam mobilizando a palavra democracia e democratização de maneira substancial, né? Depois há uma queda significativa. Em 2020 a queda foi ainda maior, mas ainda assim, né, eu tenho acompanhado os discursos mais recentes, mesmo de Zelensky, e a palavra democracia e democratização é utilizado de maneira muito frequente né, como se fosse uma certa condição para receber ajuda do Ocidente, né? Então a Ucrânia teria que exercer o papel, né, de se diferenciar da Rússia, né? O que a Ucrânia seria diferente da Rússia? Então há essa pressão de ela se democratizar exatamente para ser diferente da Rússia. Então, a questão da democracia na Ucrânia também teria um peso de diferenciação identitária em relação ao Estado russo. As menções do termo quinta coluna na imprensa ucraniana, né? Como eu mencionei para vocês, apesar de não haver uma referência a ameaças autoritárias, né? Aquela relação de minorias étnicas como ameaça, houve essa associação, sim, né, de que haveria um grupo interno na sociedade ucraniana, a quinta coluna, que seria aliado da Rússia, né? Então, isso é algo que vem desde os anos 90, essa relação de grupos internos aliados da Rússia que representariam uma ameaça ao Estado ucraniano, e a gente vê que isso aumentou ao longo dos anos 2000, e a partir de 2014 deu um salto, né, depois uma queda, e depois continuou alto, né? Então, esse discurso da quinta coluna ganhou força na sociedade ucraniana. E aqui, né, eu analisei 3 jornais ucranianos, né, e eu mostro que, em alguns momentos, esse discurso foi utilizado para fazer referência aos russos étnicos, né? Então, há algumas referências, sim, uma tentativa ali de apresentar os russos étnicos, as minorias étnicas russas como uma ameaça. Mas essa instrumentalização das minorias foi um tanto minoritária quando comparada às referências às elites políticas, né? Então, muitas vezes o discurso da quinta coluna é utilizado não para fazer referências às minorias étnicas, mas para fazer referências a opositores políticos, né? Então, frequentemente tem essa acusação, você é um infiltrado aqui da Rússia, né? Tem esse debate no sistema político ucraniano, né? Isso foi utilizado numa tentativa de deslegitimar a oposição em diversos momentos. Então, aqui eu mostro um exemplo, né, do que
é o discurso da quinta coluna, né? E eu, ao longo da tese, eu não entro no mérito de se o discurso ele é factível, né? De que se ele é racional, ele é legítimo ou não, né? Eu apenas mostro que há um discurso. Agora, eu não entro no mérito de a preocupação ser relevante ou não, né? Então, aqui é um exemplo, né, do presidente Petro Poroshenko, em 2018, né, um ano eleitoral, mencionando... Sabe-se que, com base na quinta coluna, sonham em formar, né, a oposição, sonham em formar uma forte oposição pró-Rússia no novo parlamento, né, com as eleições. E, se tiverem sorte, torná-la membro da nova coalizão com direito a veto à integração da Ucrânia com a Europa e a integração euroatlântica, né? Vemos a quinta coluna levantando a cabeça, tentando reunir suas várias fileiras, aproveitando-se da democracia, tornando-se mais ativa no espaço da informação. A nossa tarefa é extremamente difícil. Repeli-los, né, ou seja, combater essa quinta coluna, sem violar as normas da democracia europeia. Então, esse trecho eu acho bem emblemático da questão, né, de como esse discurso da quinta coluna foi instrumentalizado para cercear alguns grupos internos, né, para atacar alguns grupos internos na Ucrânia por seus pretensos vínculos com a Rússia, né? Aqui, né, eu chamo a atenção para um efeito ambíguo, né, que tem relação com o conflito, né, é que enquanto na Rússia a democracia ela foi concebida como uma ameaça à segurança, né, colocando em risco a integridade territorial da Federação Russa, né, do Estado, na Ucrânia ela foi concebida como uma solução para garantir a segurança, né, uma condição para obter o apoio do Ocidente e se diferenciar do Estado agressor, né? Obviamente, aqui o foco é o discurso, né? Não é se na prática as elites ucranianas estão, de fato, tentando democratizar mais o Estado ou não, né? Eu estou apenas mostrando aqui como elas usam isso no conflito. Agora, aqui uma pesquisa de opinião pública, né, que mostra o que para mim também é uma proxy para a democracia, né? A importância de um sistema multipartidário para a Ucrânia, né? Então, a gente vê que a partir de 2014, né, com a guerra no Donbass, há um salto considerável em referência, né, de percepção da população de que um sistema multipartidário é importante para a Ucrânia, né? Então, é curioso destacar que, enquanto na Rússia o conflito checheno teve ali uma relação de aumentar preferências por regimes autoritários, na Ucrânia, devido às questões que eu mostrei anteriormente, teve o efeito contrário, né? Alguns indícios que teve efeito contrário, né? Mas na tese eu mostro que há efeitos ambíguos, né? Há tanto tendências autoritárias na sociedade quanto tendências democráticas, né? Parece que ainda não é possível ali definir qual que é a tendência predominante na sociedade ucraniana. Agora, quais são os paradoxos, né, dessa democracia defensiva, né, que as elites ucranianas argumentaram principalmente a partir do conflito, né? Então, com o discurso da quinta coluna, né, foram adotadas as chamadas leis de desrussificação, né, ou seja, argumentou-se de que era necessário promover uma descolonização da Ucrânia, uma desrussificação, e aí que também utilizam a palavra descomunização, né, no sentido não de se opor ao comunismo como ideologia político-econômica, mas de se opor ao comunismo como um vínculo identitário com a Rússia, né? Então, estátuas de Vladimir Lenin, por exemplo, foram derrubadas na Ucrânia por ter uma associação entre Vladimir Putin e a Rússia, né? Então, todas as figuras relacionadas à Rússia estavam sendo combatidas no que seria esse processo de descolonização. Mas isso, obviamente, fere a percepção, né, identitária, aos sentimentos e identidades da população do leste, que historicamente tinha esse vínculo cultural mais forte com a Rússia, né? Então, esse período foi um tanto conturbado nesse sentido, essa disputa identitária em torno de símbolos em torno de símbolos nacionais, né? Uma outra questão é que, desde 2014, a guerra também foi utilizada como pretexto para banir uma série de partidos, uma série de políticos e mesmo canais midiáticos de televisão e rádio que eram considerados pró-Rússia, né?
Então, isso virou um verdadeiro tabu na sociedade ucraniana, né? Qualquer posicionamento pró-Rússia ou sinalizando ali uma convergência com o Kremlin foi considerado praticamente uma traição. Então, alguns partidos foram banidos, né? Alguns políticos e canais midiáticos foram fechados por terem esse vínculo com a Rússia, né? Ou pretensamente terem esse vínculo. Essa é uma medida muito polêmica, né? Do que seria democracia defensiva e democracia militante, porque nem todo mundo no partido, às vezes, pactua do posicionamento de alguns políticos com a Rússia, né? Mas o partido inteiro acaba sendo penalizado, né? Então, houve uma série de questões polêmicas na política ucraniana desde 2014, né? E outra questão polêmica, né, são as políticas de ação afirmativa em benefício da cultura ucraniana, né? Por exemplo, políticas de incentivo à língua ucraniana, né? E que, ao mesmo tempo, acabaram ali constrangendo o espaço da língua russa, né? Então, seriam políticas de ação afirmativa ou repressão a minorias, né? Para algumas minorias étnicas russas, esse cerceamento da língua russa no espaço público, né, em benefício da língua ucraniana, foi visto como uma certa repressão étnica, né? Então, houve esse debate ali muito polarizado na política ucraniana, um debate que, na verdade, vem desde os anos 2000, né? E com as suas raízes nos anos 90. Né, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas na tese há um debate maior a essa questão, né, identitária na Ucrânia. E aqui eu mostro, né, o índice do Varieties of Democracy, né, o Freedom of Association Index, que vai de uma escala de 0 a 1. Eu mostro como, nos anos 90, a Rússia e a Ucrânia estavam ali num patamar próximo de democratização, né, e a partir da Segunda Guerra da Chechênia, esse índice de liberdade de associação na Rússia acaba despencando, e na Ucrânia ele se manteve ali num patamar relativamente elevado, né? Ele cresceu ali ao longo dos anos, mas com a guerra no Donbás houve uma queda, né? Então a gente vê que o conflito no Donbás também prejudicou a democracia ucraniana, né? A gente vê que houve ali a profundidade da queda na democracia não foi igual à da Rússia, né? Ou seja, a Ucrânia não está no mesmo patamar da Rússia, mas ainda assim houve ali uma deterioração da competição política. Agora, já caminhando para a parte final, né, levanto a questão, né, quais são as principais diferenças entre os casos russo e ucraniano, né? A primeira pergunta, por que a guerra do Donbás não teve o mesmo efeito? Então, eu aponto, em primeiro lugar, está a questão da fonte do conflito e a abordagem das elites, né? Eu mostro essa questão de ter uma percepção de que o conflito é interno ou externo, isso impacta em como o conflito pode impactar no regime político. Então, essa questão eu já abordei, eu não vou retomar agora. O segundo ponto o aprendizado institucional na transição. A guerra na Chechênia, ela veio em um período em que a Rússia passava por uma transição política, né? Então, a população passava por um processo de aprendizado institucional, né? Um aprendizado com as novas instituições. Então, o fato de o conflito ter ocorrido no mesmo momento em que o país estava se democratizando, facilitou essa associação entre democratização e desordem, né? Então, o que não ocorreu na Ucrânia, né? O conflito no Donbás, ele ocorre num período em que a Ucrânia já havia passado pelo período de transição política, né? Então, essa associação entre democratização e conflito não foi possível. Em terceiro lugar, o âmbito geográfico da ameaça, né? Enquanto na Rússia o conflito acabou se espalhando, acabou se derramando pelo território russo, né, com a ocorrência de atentados terroristas em Moscou e em diversas cidades da Rússia. Na Ucrânia, o conflito ficou por muito tempo isolado ao Donbás, né? Então, ficou isolado a uma região distante, né, uma região do extremo leste, então não atingiu o estado inteiro, não atingiu o núcleo do estado, né, a capital, né, foi visto como um conflito isolado, né, enquanto na Rússia o conflito atingiu Moscou, né, com os atentados terroristas. Então, a percepção de ameaça na sociedade russa acabou sendo maior do que a do conflito no Donbás. Em quarto lugar, as expectativas de vitória, né, ou seja, enquanto
Vladimir Putin teve ali uma vitória no conflito da Chechênia, né? Essa vitória beneficiou a supremacia dele no regime político. Na Ucrânia, nenhuma liderança conseguiu derrotar a Rússia, né, e derrotar os separatistas no Donbass, e com isso reivindicar os trunfos por essa vitória, né? Então nenhum líder conseguiu se mostrar como uma mão forte por ter derrotado os separatistas e a Rússia. E por último, a questão da dependência do Ocidente para enfrentar a Rússia, né? Ou seja, ainda que no discurso as elites ucranianas têm essa pressão, né, que foi a mesma pressão ali que estados do leste europeu tiveram quando ambicionaram entrar na União Europeia, que é a pressão de que para ter a ajuda do Ocidente, econômica, militar e política, precisaria se democratizar, né, ou ao menos não adotar uma política autoritária muito clara. Agora, um segundo ponto de diferenciação, né? Por que as elites ucranianas não instrumentalizaram as minorias como ameaça, né? Por que elas não usaram as ameaças como bode expiatório, como ocorreu na Rússia com os chechenos, né? Em primeiro lugar, eu aponto a questão da complexidade das clivagens identitárias na Ucrânia. Então, a Ucrânia ela não é apenas dividida entre grupos étnicos, né? Mas é também dividida em questões linguísticas, né? Comunidades que falam russo e ucraniano, né, as comunidades russófonas e ucranianófonas. Também tem divisões regionais. A identidade do Donbass, no extremo leste, não necessariamente é a mesma que a identidade ali que em outras regiões do próprio leste. Então, há uma profunda complexidade ali das divisões identitárias na Ucrânia, né? Então, não é uma divisão tão rígida como na Rússia, né, em que os chechenos, por exemplo, são vistos ali como um grupo muito nítido, com outra religião, até mesmo com outra raça, outra língua, outra cultura. Então, na Ucrânia não há essa divisão muito clara, né? Em segundo lugar, o tamanho demográfico dos grupos, né, os incentivos eleitorais dos swing voters. Então, as minorias étnicas na Rússia são ali menos de 30% da população, né, menos cerca de 20 e pouco por cento. E com isso, o Estado consegue utilizá-las como bodes expiatórios para angariar apoio das maiorias e ter ganhos eleitorais, né? Já na Ucrânia, como as minorias não está muito claro quem são as minorias, né, exatamente por haver, por exemplo, ucranianos étnicos que falam russo, ou seja, não necessariamente todos os russófonos são russos étnicos, tem russófonos que são ucranianos étnicos. Então, exatamente por não ter essa clareza de quem é o outgroup, de quem é a minoria, não há esse incentivo eleitoral de criar essa divisão entre in-groups e out-groups, né? E por vezes, para você ser eleito a presidente, por exemplo, você precisa do apoio de parte dos swing voters, né? De parte dos eleitores que não pertencem ao seu grupo. Em terceiro lugar, a baixa saliência das fronteiras étnicas, né? Como eu disse, enquanto a fronteira étnica entre russos étnicos e chechenos é muito definida, é muito clara, envolve religião, raça, cultura, língua. Na Ucrânia, a divisão entre russos étnicos e ucranianos étnicos, por vezes, não é muito clara e definida. É muito comum a questão dos casamentos multiétnicos, né? Então, não há essa divisão muito saliente na sociedade. Em quarto lugar, a ausência de animosidades, né? Enquanto na Rússia, como eu mostrei para vocês, desde o século XIX, havia uma animosidade com os povos do Cáucaso, né? Que foram os povos que mais resistiram à anexação ao Estado russo. Na Ucrânia não havia essa divisão, esse conflito histórico entre ucranianos e russos. E em quinto e último lugar, a preocupação em acirrar sentimentos redentistas, né? Então, desde os anos 90, as elites ucranianas tinham a preocupação de que se elas fossem criar ali, incentivar ali, dar força a essa divisão entre ucranianos e russos étnicos ou russófonos, isso poderia criar sentimentos separatistas numa eventual busca de a região leste ser anexada pela Rússia, né? Então as elites evitaram se envolver nessa questão polêmica. E aqui, né, caminhando para o final, eu mostro que ao longo de conflitos, né, ao longo de momentos de conflitos, as preferências pela democracia no molde dos países do Ocidente, né, ali que está em verde,
né, teve uma queda, né? Então a gente vê que tem uma queda ali nos anos 2000, no atentado de Beslão, atentado àquela escola em 2004, houve uma queda. E aqui a gente vê ali de 2013 a percepção de as preferências pela democracia nos moldes do Ocidente estavam maiores do que as preferências pelo sistema atual, e com a questão ali da anexação da Crimeia, essa polarização, esse conflito da Rússia com o Ocidente, a preferência pela democracia nos moldes dos países ocidentais acaba despencando e a preferência pelo sistema atual de Vladimir Putin acaba disparando, né? Então, o conflito, não apenas o conflito interno, mas também os conflitos externos acabam tendo esse efeito na política, né, e nas preferências da população por regime, né? Então, aqui só uma pequena associação, né, de como esses meus argumentos da tese estão relacionados com a atual guerra na Ucrânia, né, a invasão de larga escala de fevereiro, como isso estaria relacionado, né? Então, eu mostro que a repressão na Rússia nos últimos anos aumentou significativamente, né, e esse aumento da repressão mostra que o regime tem uma preocupação com a sua estabilidade, né? A gente viu instabilidade nos últimos anos em diversos países vizinhos, né, como na Armênia, né, regimes autoritários que sofreram pressões políticas, pressões sociais, em alguns casos foram derrubados ou só não foram derrubados por causa da Rússia, né? Então, isso foi algo muito recorrente nos últimos anos nos países, em ex-repúblicas soviéticas vizinhas à Rússia, né? A gente viu isso na Armênia em 2018, em Belarus em 2020 e 2021, no Cazaquistão agora em 2022. Então, a gente vê que o regime na Rússia tem dados objetivos para ter medo de uma eventual insurreição, né, de uma eventual oposição ao regime, né? Tanto é que nos últimos anos a gente vê um crescimento significativo da prisão de opositores emblemáticos, né, como foi o caso de Navalny, né? Se Navalny não representa uma ameaça ao regime, por que o regime estaria prendendo ele, né? Ou seja, o regime tem uma preocupação, sim, com a sua estabilidade. E o que eu venho argumentando desde que se iniciou essa guerra é que a verdadeira motivação uma das principais motivações de Vladimir Putin não seria a questão da OTAN, o medo da expansão da OTAN, né, ainda que esse argumento da expansão da OTAN seja um argumento legítimo, mas sim a preocupação do regime em se sustentar e se manter, né? Então, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, né, indiretamente com o Ocidente, acaba reforçando esse discurso do regime de que a Rússia está cercada de inimigos que querem destruí-las, e então acaba reforçando aquela ideia do rally around the flag, né? A polarização com o Ocidente acaba dando esse impulso na popularidade de Vladimir Putin, né? Como foi em outras ocasiões. E acaba também dando um impulso ideológico no sentido de argumentar de que a Rússia está em um conflito, né, no que seria um conflito entre os verdadeiros valores tradicionais conservadores russos contra os valores liberais ocidentais decadentes, né? Aí entra, por exemplo, questão de gênero, questão de família, né? Ataques do Estado russo aos movimentos LGBTQIAP+. Então, esse discurso se reflete ali numa série de mecanismos ideológicos de sustentação do regime. Um outro elemento do discurso, né, a questão de que haveria um conflito no que seria a democracia ocidental representativa, liberal, decadente, contra a verdadeira democracia soberana russa, né? Então, tem essa questão, porque, como eu venho argumentando, regimes autoritários têm 3 pilares de sustentação, né? Um é a repressão, o segundo são os ganhos econômicos. Desde os anos 2010, o Estado russo já não apresenta os mesmos ganhos econômicos que ele teve no início dos anos 2000, então, ele acaba tendo que reforçar para o que seria o terceiro, acaba tendo que reforçar o que seria o terceiro pilar, que é o pilar ideológico, que está diretamente relacionado ao conflito com o Ocidente. Aqui, esse gráfico, a gente vê que os principais saltos de aprovação, os principais picos de aprovação de Vladimir Putin tiveram relação exatamente com conflitos, né? Como foi o caso da Guerra da Chechênia, a Guerra da Geórgia. O maior salto de popularidade de Vladimir Putin, a crise ucraniana, a anexação da Crimeia, né, em 2014, e agora, com essa invasão de fevereiro, a gente viu que o regime conseguiu traduzir isso também ali em ganhos de popularidade. Mas vale destacar que se esse conflito
se tornar muito prolongado, como ocorreu com a primeira guerra da Chechênia, lá em 1994, que Boris Yeltsin disse que seria um conflito, uma operação militar especial rápida, efetiva, e que duraria poucas semanas, mas acabou durando 2 anos, com alto custo para a Rússia. Se esse conflito adquirir características semelhantes a essa primeira guerra da Chechênia, esse efeito significativo na popularidade de Vladimir Putin pode se tornar negativo. E aqui eu mostro uma citação de Vladimir Putin do início dessa guerra, né, que mostra como ele tenta relacionar esse próprio conflito à questão da separação, a questão do separatismo na Chechênia, né, que é um elemento que eu mostro que a todo momento ele usa para legitimar o regime dele, e também a questão de utilizar o conflito exatamente para combater os seus opositores, né? Então, esse foi um dos discursos mais emblemáticos dele, né, de março de 2022. Ele menciona: recordamos como eles, né, o Ocidente, apoiaram o separatismo, o terrorismo, encorajando terroristas e bandidos no Cáucaso do Norte. Como nos anos 90 e início dos anos 2000, eles agora novamente, mais uma vez, querem repetir a sua tentativa de nos apertar, transformar-nos em um país fraco, dependente, violar a integridade territorial, desmembrar a Rússia da melhor maneira possível para eles. Não deu certo naquela época e não vai dar certo agora. Qualquer povo, e ainda mais o povo russo, sempre será capaz de distinguir os verdadeiros patriotas da escória e de traidores e simplesmente cuspi-los como um mosquito que acidentalmente voou em suas bocas. Estou convencido de que uma autopurificação tão natural e necessária da sociedade só fortalecerá o nosso país, nossa solidariedade, coesão e prontidão para responder a quaisquer desafios. Ou seja, a guerra na Ucrânia sendo utilizada como instrumento aí para promover essa autopurificação contra opositores. E, por fim, eu mostro que o efeito Rally Around the Flag, né, de apoio ao Vladimir Putin, acaba também beneficiando Volodymyr Zelensky, que a gente vê que estava com uma popularidade consideravelmente baixa, né? Eu não tive tempo de traduzir esse gráfico, mas a gente vê que estava em uma popularidade baixa e atingiu ali rapidamente os 93% desde que começou o conflito, né? E as tendências pró-Rússia na sociedade ucraniana, né, que eram bem significativas, a partir de 2014 começam a decair, e mesmo a aprovação à entrada na OTAN, que era muito baixa, né, acabou disparando, né? Então, com isso eu mostro ali, né, uma área que eu pretendo seguir mais à frente nas minhas pesquisas, né, que é como o conflito impacta identidades, né? Ele tem a identidade ucraniana, ela vem sofrendo desde 2014, ela vem sendo impactada pela intervenção russa, né? Ou seja, a Rússia indiretamente acaba beneficiando a Ucrânia no sentido de consolidar ali uma identidade nacional, né? A identidade nacional ucraniana, que foi muito polarizada ao longo dos anos 2000, acaba tendo uma coesão que se forma nessa oposição à Rússia. E as minhas conclusões, né? Então, na minha tese, as minhas principais contribuições foram análise observacional de casos reais, né, em vez de experimentos laboratoriais. Eu mostrei os mecanismos do impacto de conflitos na democratização e na sustentabilidade autoritária. Mostrei que os conflitos constituem importantes fontes não materiais, né, ideológicas de coesão na sociedade e entre as elites, instrumentalizados para garantir a sustentabilidade e durabilidade de regimes autoritários. Mostrei também que ambos os discursos estratégicos prejudicaram a competição política, mas em diferentes níveis, né, em diferentes graus. Enquanto na Rússia, né, o conflito, a sua fonte interna, né, atrelada à questão externa também, né, legitimou mudanças institucionais que erodiram o sistema de pesos e contrapesos. Na Ucrânia, o conflito foi visto ali como uma fonte externa, então isso legitimou a estigmatização e o banimento de grupos específicos da oposição, né, no discurso da quinta coluna. E devido a essa diferença, né, a deterioração na democracia foi mais profunda e consistente na Rússia do que na Ucrânia. E a minha intenção agora é ver se o impacto de conflitos, né, em outros casos, em outros regimes, né, como e num período mais prolongado, né, por exemplo, como vai ser o impacto do atual conflito na identidade, no regime político ucraniano e no próprio regime político russo, né? Qual vai ser esse impacto? Então essa é a minha intenção, a minha pretensão de continuar essa pesquisa, né? E um ponto que eu acredito que é um ponto que se cruza com a linha de pesquisa do
do professor Ângelo Segrilo é o debate histórico, né, de ocidentalistas, né, na Rússia contra eslavófilos e eurasianistas, né? Então, esse debate, essa questão de que a democracia ocidental, democracia liberal, seria algo decadente do Ocidente, né, que a Rússia deveria buscar o seu próprio caminho, é algo que vem desde o século XIX, né, como o professor Ângelo Segrilo mostrou nos trabalhos dele. Então, eu pretendo analisar como isso tem relação com os atuais conflitos, né, esse debate que o professor mencionou em seus trabalhos. Então, aqui alguns livros que eu utilizei, alguns dos principais livros, né, que eu utilizei no trabalho, as principais fontes de dados. E quem tiver mais interesse, né, eu tenho publicado as minhas apresentações na imprensa, né, no Facebook, no Facebook, no LinkedIn, Vicente Ferraro. Alguma dúvida pontual eu posso tentar responder por e-mail, né, ou presencialmente agora. E eu aproveito a ocasião para fazer também propaganda, né, do livro que eu, o professor Segrilo, né, e outros especialistas em Rússia e Ucrânia vamos publicar em breve, né, um livro que se chama Ensaio sobre a Guerra Rússia-Ucrânia, da editora Kinorus, e tem uma campanha de financiamento do livro, mas se você comprar o livro, já é considerado uma contribuição, né? Então, se você faz a contribuição no valor específico lá do livro, você pode adquirir o livro, e o livro tem posições bem diferenciadas em relação à guerra da Ucrânia, né? Tem uma ampla variedade de posições, de opiniões, de diferentes áreas das ciências humanas. Então, muito obrigado pela atenção e peço desculpas por ter prolongado muito. E a minha tese está disponível no site do LEA, está disponível também no banco de teses da USP, e eu acredito que o professor Segrilo mandou por e-mail para todo mundo. Muito obrigado, e estou aberto para qualquer dúvida. Alguém tiver alguma dúvida, acho que tem algumas dúvidas no chat, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer abertamente. Oi, Vicente, só um segundo, é que eu estou tentando desligar aqui, mas não está parando a gravação. Não, peraí, agora eu já consegui.